Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Duarte Vieira e na aula de hoje a gente vai trabalhar um tema muito importante para a humanidade. A gente vai falar sobre um pedacinho do planeta que é bastante complicado, bastante confuso. A gente vai falar sobre o Oriente Médio e os seus conflitos. Bom, você sabe aonde fica o Oriente Médio? Em que continente ele se localiza? Vamos dar uma olhadinha na enquete? Vocês sabem que continente está localizado o Oriente Médio? Ásia. Na Ásia? Certeza? Uhum. Absoluta? Absoluto. No Afeganistão? Não? Oriente Médio, não sei te dizer. Esqueceu? Esqueci. E eu sou fugitiva da escola. Continente? Ali entre a Ásia e a África. Entre uma coisa e outra, África ou Ásia? Acho que é Ásia, então. Valeu, obrigada. Nada. E aí, pessoal, acertaram? Bom, para quem não sabe, o Oriente Médio fica na Ásia. E essa região é bastante complexa quando a gente fala de problemas em relação ao mundo. Existem várias características do Oriente Médio que trazem à tona problemas que se refletem no planeta inteiro. Vamos ver algumas? Vamos começar falando sobre aspectos naturais. O que o Oriente Médio tem sobre o clima, vegetação, relevo, que pode nos interessar? Dá uma olhadinha. O primeiro é a respeito dos climas. O que você lembra quando você pensa em Oriente Médio? Você vê aquela área desértica, com areia, camelos. Bom, essa região ela é bastante seca e tem uma grande explicação para isso. O Oriente Médio, gente, está localizado numa área anticiclonal, numa região cortada pelo Trópico de Câncer, que é uma região dispersora de ventos úmidos. Ou seja, o Oriente Médio, tá, ele é uma região seca porque os ventos úmidos, eles não chegam lá, e sim partem de lá. Bom, esse clima seco condicionou as populações locais em relação a costumes, em relação a vestimentas, enfim, toda a cultura do Oriente Médio, né, está relacionada e bastante relacionada a esses climas bastante secos. Além de ter esses climas secos, uma outra característica natural importante é a composição do relevo da região. O relevo do Oriente Médio é composto basicamente por uma estrutura. Você sabe qual é? Bom, a estrutura que você mais encontra no Oriente Médio é a de planaltos. Bom, o Oriente Médio é marcado por grandes planaltos, principalmente na Península Arábica, né? Eu estou falando de, por exemplo, Arábia Saudita, eu estou falando, por exemplo, de Jordânia, eu estou falando, por exemplo, de Emirados Árabes. Bom, além de planaltos, tem uma região lá no Oriente Médio que é composta por planície. Eu acho que você tem que saber qual é, hein? É importante. Ó, essa região é a planície da Mesopotâmia. A planície da Mesopotâmia, ela fica basicamente no Iraque. É a única grande planície da região. É claro que existem outras menores, mas a grande planície da região é a da Mesopotâmia. E ela é banhada, ela é cortada por dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Bom, já deu para perceber que essa é uma região interessante dentro dessa área seca, né? Uma região de planície cortada por dois rios que nunca secam, são perenes, o Tigre e o Eufrates. A planície da Mesopotâmia que fica no Iraque. Legal? Beleza? Só para completar o relevo, ao norte da região, onde você tem o Irã, norte do Irã, norte, por exemplo, da Turquia, norte, por exemplo, do Afeganistão, você já encontra montanhas muito altas, que não são planaltos e muito menos planícies. São as chamadas terras altas, né? Grandes dobramentos que compõem esse norte do Oriente Médio, os países, né, que eu citei
são montanhas altas, né, bastante neve eterna por causa da altitude, né, e forma esse conjunto, né, o conjunto de relevo do Oriente Médio. Bom, a gente falou um pouquinho sobre os aspectos naturais. Agora, quais são as importâncias do Oriente Médio, né? O que tem de importante lá? Bom, para começar, o Oriente Médio está localizado estrategicamente. O Oriente Médio ele fica entre 3 continentes. O asiático, do qual ele faz parte, o africano e o europeu. Então, repara, o nome, inclusive, o nome do Oriente Médio está relacionado a isso. Caravanas europeias que iam até o extremo Oriente, Japão e China, tinham que atravessar o Oriente Médio. Daí o nome, né, da região ser Oriente Médio. Aquelas rotas comerciais passavam ali pela região. Bom, então você já está percebendo que o Oriente Médio ele tem essa localização estratégica, ele está na confluência de 3 continentes, está no meio de 3 continentes, tem uma importância estratégica. Outra, o Oriente Médio ele é o berço das 3 maiores religiões monoteístas do planeta. Em ordem, né, de aparecimento, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas 3 religiões, elas têm o seu berço, ou seja, a sua origem ali no Oriente Médio. Galera, presta atenção, né? Presta atenção porque o que eles vão usar sempre no Oriente Médio? A religião como desculpa para a guerra. Na verdade, as guerras do Oriente Médio podem parecer de fundo religioso, só que, na verdade, isso é uma grande ilusão. As guerras no Oriente Médio estão relacionadas, os conflitos estão relacionados a disputas territoriais e econômicas. Claro, óbvio, você tem divergências religiosas, que são usadas como desculpa para esse pano de fundo que, na verdade, é econômico, disputa econômica e disputa territorial. Né? Então, gravou, né? Ó, primeiro, está no meio de 3 continentes, localização estratégica, não vai esquecer não, hein? Outra, o Oriente Médio é o berço das 3 maiores religiões monoteístas, judaísmo, o Velho Testamento, cristianismo, que é a religião predominante aqui no Brasil, e o islamismo, né? Que vem com Maomé, vem depois. É a 3ª grande religião monoteísta. E para terminar, era o que faltava. A região, ela concentra cerca de 60% das reservas de petróleo do planeta. Gente, 60% de todas as reservas de petróleo do planeta estão ali no Oriente Médio. É um coquetel explosivo. Petróleo, religiões e localização estratégica fazem do Oriente Médio um grande barril de pólvora. Bom, é importante, como observação, destacar o seguinte: nem todo o Oriente Médio produz petróleo, tá? Principalmente os países que estão no entorno do Golfo Pérsico. Dá uma olhadinha no mapa do Oriente Médio, né, que você vai ver países como a Arábia Saudita, países como o Kuwait, o Iraque, o Irã, são grandes produtores de petróleo, mas são países que estão, por exemplo, em volta, né, no entorno do Golfo Pérsico, legal? Países que estão no Oriente Médio, por exemplo, Líbano, né, não produz petróleo, ok? Quer dizer, então nem todo país do Oriente Médio produz petróleo, então não vai fazer confusão, ok? Bom, gente, a gente já deu uma panorâmica geral, agora vamos aos conflitos. Sem dúvida, o mais sangrento e mais problemático da região é o conflito árabe-israelense. Bom, eu posso chamar de árabes egípcios, sírios, libaneses, jordanianos, ok? Então, essa gama de povos compõe, né, a grande nação árabe. E eles lutam, basicamente ali na região, contra Israel. E o grande representante dessa luta árabe contra Israel são os palestinos. Bom, há uma disputa territorial muito grande entre israelenses e
árabes, representados basicamente ali pelos palestinos. Bom, gente, essa disputa ela é bíblica, né? Ela é bastante antiga. Ela vem desde o Velho Testamento, né? Se você tiver uma Bíblia em casa, você pode ler, que mostra, né, basicamente aí as conquistas do povo judeu, enfim, né, a disputa territorial naquela região. Dá uma olhadinha no mapa, né, que você vai ver. A Palestina, ela comparada ao Brasil, né, ela é menor que o estado de Sergipe, que é o nosso menor estado. Mas esse pedacinho, né, de terra é terra sagrada para esses dois, né, para essas duas nações, a nação israelense e a nação palestina. E é uma disputa muito séria. Essa disputa, ela vem, né, desde os tempos históricos. O Império Romano, por exemplo, promoveu a diáspora, né, expulsou os judeus ali da região e, posteriormente, a região foi ocupada, né, por palestinos que são islâmicos. No final do século XIX, tem início um movimento de retorno dos judeus à Palestina. O nome desse movimento é o movimento sionista, né? Um movimento de financiamento de retorno, né, dos judeus à Palestina. Começam a chegar judeus, mas quem está ocupando ali, na verdade, né, é um povo árabe, os palestinos. Começa a se intensificar alguns conflitos. E a grande eclosão, né, a primeira grande guerra entre árabes e palestinos se dá em 1947. Você sabe por quê? 1945, a gente voltou um pouquinho. Final da Segunda Guerra Mundial. O mundo chocado com o que aconteceu com os judeus, né? A Alemanha nazista, ela manda 6 milhões de judeus para as câmaras de gás. E aí? Cria-se um cenário no mundo em que é necessário você ter um país, uma pátria para os judeus que sobraram, que restaram. E os judeus acabam pressionando a ONU para que esse país seja na Palestina. E aí, gente? E aí? O problema é que na Palestina moram palestinos, né? A Palestina, inclusive, para os israelenses, é chamada de Canaã, né? O retorno a Canaã. Os judeus voltando a Canaã. Cria-se um impasse. E a única capaz, ou pelo menos, né, a única que tem o comprometimento para resolver a questão é a ONU. A ONU tenta fazer a partilha. A ONU tenta dividir a região e cria, em 1947, a primeira partilha da região, onde 56% do território vão parar nas mãos dos judeus, 43% vão parar nas mãos de palestinos e 1%, que corresponde a Jerusalém, vai ser internacionalizada, ou foi internacionalizada. É óbvio que os palestinos se sentem prejudicados, né, porque receberam só 43% do território e recebem o apoio de outros países árabes na causa. Bom, começa então a primeira grande guerra entre Israel e palestinos. E os outros árabes, né, logicamente apoiando os palestinos. É necessário entender o seguinte: essa guerra ela só é deflagrada mesmo, né, quando em 1948 se cria o Estado judeu, o Estado de Israel. Esse Estado é criado em 1948 e a partir daí os árabes não aceitam, dão apoio aos palestinos, começa uma guerra, né, tiro para lá, sangue para cá, enfim. Toda aquela tragédia que a gente vê na região, com um final em 1949, vitória de Israel. Israel não só vence a primeira guerra entre árabes e israelenses, como aumenta o seu território. Gente, Israel, que tinha 56%, vai para, né, mais ou menos uns 70% da região, e o que restou, que deveria ser de controle palestino, é assumido provisoriamente pelos outros países árabes. Resultado, os palestinos ficam sem país, né? Um povo sem,
né, uma pátria, né, que nunca existiu para o povo palestino. Bom, depois desse episódio, né, da primeira guerra entre árabes e israelenses, a gente vai para a segunda guerra, que é a guerra do Canal de Suez. O Canal de Suez fica no Egito, só que ele foi construído por Inglaterra e França, né? Ele foi construído porque liga o Mar Vermelho, né? Só se você dar uma olhadinha no mapa, olha aí, ele liga o Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo, tá? Facilita, por exemplo, o deslocamento, né, de petróleo do Oriente Médio até chegar à Europa, sem contar outras mercadorias. É um canal criado por França e Inglaterra que administram ali a região. Em 1956, o presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, resolve nacionalizar o canal. O canal vai ser do Egito. Nasser cismou com isso. O canal vai ser do Egito e ocupa o canal, né, criando um impasse com França e Inglaterra, que recebe o apoio de Israel. Israel, né, em represália, em confronto com os árabes, e o Egito, né, é um país árabe, apoia a França e Inglaterra, começa um conflito na região, no qual os Estados Unidos, por exemplo, tem que intervir, né, para separar ali, para apaziguar os ânimos, porque o preço do petróleo sobe, claro, né, o preço do petróleo lá em cima não agrada aos americanos que importam esse produto. Então, o canal acaba sendo nacionalizado, o Egito, né, paga indenizações à França e Inglaterra, né, mas você teve um conflito ali sangrento no qual Israel, mais uma vez, bateu de frente com os árabes. Bom, no início dos anos 60, é criada a OLP, Organização para a Libertação da Palestina. A Palestina, o povo palestino, exige um país. E são criados N movimentos, né, para tentar criar o país Palestina, dentre os quais a OLP é o que mais se destaca. Posteriormente vai ser comandada por um senhor chamado Yasser Arafat. A chamada Guerra dos 6 Dias é sem dúvida um marco no conflito árabe-israelense. A gente tem que olhar o mapa e ver com clareza o que Israel consegue em apenas 6 dias, para mostrar a força com que Israel, a força bélica com que Israel, né, conta na região. Claro, Israel um grande, já na época, satélite norte-americano, né? Você não esqueceu aí que a gente está na Guerra Fria, tá? Os Estados Unidos estão no planeta inteiro querendo aliados, e na região Israel é um grande aliado. Bom, em 67, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel aí triplica praticamente de tamanho. Ele ganha 5 territórios, que eram territórios comandados, né, controlados aí pelos árabes. Ele ganha a faixa de Gaza, ele ganha a Cisjordânia, ele ganha as colinas de Golã, né? Um dado interessante é que essas colinas de Golã, elas contêm a nascente do Rio Jordão, né? Então, quer dizer, Israel controlando a nascente, controla o rio todo. É uma questão geoestratégica. O quarto território é a Península do Sinai, tá? Que pertencia ao Egito, e o quinto território é Jerusalém Oriental. Então, relembrando, 973, a Guerra do Yom Kippur, né? É essa tentativa dos árabes de retomar os territórios perdidos 6 anos antes. Eu acho que eu não preciso dizer, né? Israel, ele perde no primeiro momento, né? Porque era um dia de feriado em Israel, o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Ele perde o controle dos territórios que invadiu em 67, num primeiro momento, mas depois há uma recomposição das forças israelenses e eles conseguem manter os territórios ocupados sob seu domínio. Quer dizer, Israel vence de novo, né, os árabes nessa guerra do Yom Kippur. Mas só que dessa vez os árabes usam uma arma que é infalível. Os árabes, eles conseguem elevar em bloco o preço do barril de petróleo.
os árabes usam o petróleo como uma grande arma política em represália a Israel, que não produz petróleo, em represália aos Estados Unidos, né, principalmente, que apoiaram Israel nessas empreitadas contra os árabes. Os árabes aumentam o preço do petróleo, né, na OPEP, e o mundo sofre reflexos dessa guerra árabe-israelense, né? O mundo todo, que dependia bastante do petróleo dos árabes no Oriente Médio, acaba sofrendo as consequências desse conflito entre árabes e israelenses. E o povo palestino continua sem território. A intifada. Os palestinos nos territórios ocupados, principalmente a faixa de Gaza e a Cisjordânia, que concentram mais palestinos, né, esses territórios foram ocupados por Israel, você já sabe disso, eles exigem um país, eles exigem a criação de um país, saem às ruas, né, quebra-quebra, enfrentando tropas israelenses que ocupam territórios que deveriam ser palestinos. O que acontece? Israel, ele diz que esse processo é gradual, tanto que em 1978, Israel já devolveu um dos territórios ocupados. Você sabe qual é? É a Península do Sinai, um grande desertão. Israel devolve, né, no chamado acordo de Camp David, Israel devolve para o Egito. É um primeiro passo em direção à paz, né? Bom, Israel devolveu a Península do Sinai em 78, mas ali não moram palestinos, ou pouquíssimos. A grande concentração de palestinos está na faixa de Gaza e na Cisjordânia. E aí? Né? Os palestinos vão para as ruas, é a intifada, a guerra de paus e pedras, tá? Só que essa força, ela começa a transcender, né, os limites do Oriente Médio e começa a ganhar adeptos no mundo todo. E nos anos 90 você começa a ter as primeiras tentativas de acordos de paz. Bom, as primeiras tentativas de acordos de paz são feitas a partir dos anos 90, né? Você tem, por exemplo, o Yasser Arafat, líder da OLP, né? Uma organização que era até então clandestina, é bom que se diga, né? E usava métodos terroristas. Ela é reconhecida por países no mundo todo e é reconhecida também por Israel, né? Israel não reconhecia a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, não esquece não, né? A OLP vai retirar também, né, das suas cláusulas, né, de formação a destruição do Estado de Israel. Quer dizer, há um reconhecimento mútuo nos anos 90, criando condições para que esses acordos de paz possam ser assinados. E o primeiro grande acordo de paz vai ser chamado de Oslo I, né? Esse acordo vai ser assinado em 1993 e tem como grandes, né, personagens 3 pessoas. Yasser Arafat, pela OLP, né, representante dos palestinos, Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, e o Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos, que vai, né, aglutinar os dois, né, colocar os dois na mesa de negociações para que o acordo seja costurado. O acordo é chamado de Oslo I porque ele foi costurado, né, ele foi tramado em Oslo, capital da Noruega, e a sua assinatura foi feita na Casa Branca, Washington, Estados Unidos. Bom, pelo acordo de Oslo I, Israel devolveria a faixa de Gaza e devolveria Jericó. Em contrapartida, os palestinos se comprometeriam a acabar, né, com os atentados terroristas, com os atos terroristas e procurar a paz, né? É a política que ficou conhecida como terra por paz, quer dizer, os israelenses devolveriam a terra e ganhariam, né, a paz. Bom, nem todos os grupos palestinos aceitaram o acordo Oslo I. E
apesar dos esforços de Yasser Arafat e de algumas partes da OLP, os atentados terroristas continuaram. Para complicar ainda mais a história, em 1995, o Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, foi assassinado por um extremista ortodoxo judeu. Quer dizer, um israelense matou o Yitzhak Rabin, acusando de traição à pátria judaica. Olha que cenário, né? Grupos radicais islâmicos continuaram, né, palestinos, continuaram com os atentados terroristas, e os judeus mais radicais, ortodoxos, mataram o primeiro-ministro Yitzhak Rabin. Mas a paz, ela tinha que continuar, ou pelo menos a tentativa de paz. Em 1996, é assinado o Acordo Oslo II. O Acordo de Oslo II, ele previa a devolução total, né, da Cisjordânia até 1999. Por esse acordo, as tropas israelenses, né, sairiam da faixa de Gaza totalmente, isso já tinha sido feito em Oslo I, em Oslo II sairiam totalmente da Cisjordânia, as duas maiores concentrações de palestinos. Bom, parecia que finalmente os palestinos teriam uma pátria, só que essa história, né, ela tem N capítulos. Bom, o que aconteceu na realidade foi o seguinte: o governo israelense, ele foi retardando ao máximo a saída dessas tropas israelenses, principalmente da Cisjordânia. Sabe por quê? A Cisjordânia, ela tem coisas que interessam a Israel. Primeiro, tem água subterrânea. Então, você tem lençóis freáticos numa região onde predominam climas secos, né? Você lembra disso? É importante para Israel manter a Cisjordânia. Tem água. Segundo, a Cisjordânia tem cidades históricas, né, para israelenses e para palestinos. E terceiro, Israel tem cerca de 300 mil colonos israelenses judeus morando espalhados na Cisjordânia, que não querem a devolução. Até que aparece no cenário da região um senhor chamado Ariel Sharon. Ariel Sharon é eleito primeiro-ministro israelense no ano de 2000 e dá fim à política de terra por paz. Ele é direita, né, em Israel, e a população elege o Ariel Sharon com o seguinte objetivo, né, acabar com a política de entrega de territórios, até porque a população israelense acusa os palestinos de não acabarem com os atentados terroristas, o que é verdade, né? Os palestinos, diga-se de passagem, os grupos radicais palestinos não aceitam acordos com Israel e continuam explodindo carros-bomba, né? Homens-bomba e agora até mulheres-bomba em Israel. Enfim, Ariel Sharon entra e nós temos problemas hoje. Quais são esses problemas? Bom, primeiro, Ariel Sharon está construindo a linha verde, né? Um muro cercando a Cisjordânia. Isso é extremamente ruim para o processo de paz. Tá? Ariel Sharon constrói esse muro, está construindo essa linha verde, com o objetivo de impedir a entrada de terroristas palestinos em Israel. Segundo, para que haja um processo de paz, alguns palestinos, principalmente os que moram fora de Israel, exigem indenizações do governo israelense, né, porque seus territórios foram ocupados, suas casas, enfim, durante as guerras entre árabes e israelenses. Então, esses palestinos que fugiram e que querem voltar exigem indenizações. O governo israelense disse que não vai pagar, né? Enfim, um outro grave problema é a era Bush, né? Os Estados Unidos se distanciaram da problemática entre árabes e israelenses, né? Os Estados Unidos, que seriam a única grande potência que conseguiria colocar os dois sentados na mesa de negociações, o George W. Bush, preferiu se manter fora desse conflito. Ok? Legal?
Bom, falamos sobre árabes e israelenses. Agora, tem outros conflitos, por exemplo, a guerra Irã-Iraque. Bom, esse conflito ele começa, né, basicamente em 1980, só que a gente tem que voltar um ano antes, 1979. Saddam Hussein sobe ao poder no Iraque, com apoio americano. Lembra? Estados Unidos apoiando Saddam Hussein, jogo da Guerra Fria. Bom, após isso, você também tem, no Irã, a ascensão de um senhor chamado Ayatollah Khomeini. Os dois sobem ao poder e o Ayatollah Khomeini faz o jogo contra os Estados Unidos. O que os americanos fazem? Armam Saddam Hussein e Saddam Hussein invade o Irã. O grande objetivo de Saddam era se apoderar das reservas iranianas de petróleo. Já o objetivo americano, né, o verdadeiro interesse americano, seria conseguir impedir a ascensão do fundamentalismo islâmico do Irã. Gente, esse Ayatollah Khomeini no Irã, ele é um cara que vai contra o mundo ocidental, ele prega a volta, né, do verdadeiro, né, dos primórdios do islamismo. Então ele vai contra esse mundo ocidental do qual os Estados Unidos representam, né? Então os americanos querem barrar isso. Os americanos são contra o Irã e armam Saddam. Saddam invade o Irã, ficam 8 anos se degladiando e, no final das contas, nenhum dos dois sai vencedor dessa guerra entre Irã e Iraque. O grande vencedor da guerra Irã e Iraque foram os americanos, que conseguiram impedir, através do Iraque, a expansão do fundamentalismo religioso islâmico, né, professado no Irã pelo Khomeini. Bom, você sabe que o Oriente Médio é um barril de pólvora, né? Os conflitos não acabam. Mais uma, a Guerra do Golfo. Essa guerra, ela tem muito a ver com a guerra anterior, com a guerra Irã-Iraque. 1990, Iraque. Saddam Hussein no poder. Ele tem um país em mãos destruído, um país que os custos da guerra contra o vizinho Irã foram muito altos. Então, Saddam precisa angariar, gente, recursos. Como? Ele parte para uma outra guerra. Ele invade o vizinho do sul. Ele desloca suas tropas para o Kuwait, invade o Kuwait, né? E com isso rouba, por exemplo, bancos kuwaitianos, ouro, joias, dinheiro, faz a famosa pilhagem. E aí, olha o dinheiro que Saddam precisa, né, para se recuperar. Além disso, o Kuwait, ele tem reservas de petróleo. Saddam se apodera dessas reservas de petróleo. Enfim, e o preço do petróleo sobe, né? Você sabe que qualquer movimento de guerra no Oriente Médio, o preço do petróleo dispara. Enfim, era tudo que Saddam queria. Roubou os bancos kuwaitianos, se apoderou das reservas de petróleo e ainda, né, consegue que o preço do petróleo vá lá em cima nas alturas. Só que preço do petróleo nas alturas, quem é que não gosta? Estados Unidos. O que os americanos fazem? Armam uma coalizão, detalhe, com o apoio da ONU e, em janeiro de 91, depois de várias tentativas, né, de acordo para que Saddam saísse do Kuwait, no dia 17 de janeiro de 1991, começa a Operação Tempestade no Deserto, Guerra do Golfo se iniciando, a tentativa de libertar o Kuwait. Em março de 1991, os Estados Unidos e os seus aliados, com o apoio da ONU, conseguem libertar o Kuwait, só que tem um detalhe, né? O grande objetivo americano não é libertar o Kuwait, até porque, né, eles não são os santinhos da vida. O grande objetivo qual é? De reduzir, né, diminuir o preço do petróleo, coisa que acontece com o Kuwait voltando a produzir
o que produzia normalmente, né? E Saddam voltando para o seu território. Saddam é deixado no poder, poderia ser retirado, né? Mas Saddam é deixado no poder até porque os americanos acreditam que Saddam, depois de 2 guerras, Irã-Iraque e Guerra do Golfo, iria perder prestígio interno e a própria população iraquiana iria retirá-lo. Mas não é isso que acontece. Saddam continua no poder e, atenção, os americanos cada vez mais começam a se preocupar com Saddam. Saddam começa a se reorganizar. Saddam, que parecia morto depois de 2 guerras, consegue remontar aí, né, apesar das sanções que o Iraque recebeu, apesar da qualidade de vida no Iraque diminuir muito, Saddam consegue aglutinar todo o poder em torno de si e se manter como líder absoluto, até que, em 2003, 12 anos após a Guerra do Golfo, um senhor chamado George W. Bush, presidente dos Estados Unidos, resolve, na tentativa de combate ao terror, invadir o Iraque. Sem o apoio da ONU. Os americanos, vejam bem, passaram por cima da ONU. E aí o que acontece? Os Estados Unidos invadem o Iraque com 2 objetivos. Tirar Saddam do poder, coisa que não fizeram 12 anos antes. Esperavam que a população iraquiana fizesse. E eliminar qualquer tentativa de armas, né? Encontrar e eliminar armas de destruição em massa, armas químicas, biológicas ou até nucleares. O resultado da guerra em 2003 foi um massacre. Os americanos, em 1 mês e meio, conseguem chegar a Bagdá e, enfim, tirar Saddam do poder. Saddam foge e o Iraque fica ocupado pelos americanos por tempo indeterminado, com o objetivo de criar uma democracia no Iraque, que sirva de exemplo para o restante da região. Será que isso será possível? Não sabemos, só o tempo dirá. Vamos agora às dicas de estudo. Como dica, você, sobre a região, pode pegar, por exemplo, o filme Fahrenheit, né, 11 de setembro, do Michael Moore. É um bom documentário, além de livros que falem sobre toda a problemática da região. Galera, é um assunto muito interessante. Presta atenção e bons estudos. Na aula de hoje, estudamos o Oriente Médio e os conflitos na região. Aprendemos sobre o conflito árabe-israelense. Você viu aí, pela aula, que a região do Oriente Médio apresenta uma série de conflitos. Primeiro, ela é localizada estrategicamente, berço de religiões, tem petróleo, quer dizer, um barril de pólvora. Além disso, você tem conflitos sangrentos, como, por exemplo, o conflito entre árabes e israelenses, e sua sequência de batalhas, derrotas e vitórias. Falamos da guerra do Irã-Iraque. Uma guerra que coloca 2 países vizinhos em confronto, com os Estados Unidos por trás. E analisamos a guerra do Iraque, em que os americanos, mesmo passando por cima da ONU, vão em frente e invadem o Iraque, retirando de vez Saddam do poder. Bons estudos! Olá, amigo professor, tudo bem? Bom, como sugestão para a sua aula, eu posso falar sobre algumas características. Primeiro, quando você falar de Oriente Médio, sempre se arme com um mapa. É importante o aluno saber a localização, onde é cada país, qual a região, enfim. Essa localização é de extrema importância para que o aluno compreenda
as guerras e conflitos da região. Outra dica é trabalhar com filmes que possam acrescentar a sua aula. E por último, sempre mantenha-se atualizado e, se possível, traga alguém num consulado de algum país árabe ou de Israel para falar com mais detalhes sobre os problemas da região. No mais, um grande abraço, professor Duarte. Espero que a sua aula seja maravilhosa. Fique com Deus. Um grande abraço. Lembre-se, geografia é a vida. Numa região cortada pelo Trópico de Câncer, que é uma região dispersora de ventos úmidos. Ou seja, o Oriente Médio, ele é uma região seca porque os ventos úmidos, eles não chegam lá, e sim partem de lá. Bom, esse clima seco condicionou as populações locais em relação a costumes, em relação a vestimentas, enfim, toda a cultura do Oriente Médio, está relacionada e bastante relacionada a esses climas bastante secos. Além de ter esses climas secos, uma outra característica natural importante é a composição do relevo da região. O relevo do Oriente Médio é composto basicamente por uma estrutura. Você sabe qual é? Bom, a estrutura que você mais encontra, para quem não sabe, o Oriente Médio fica na Ásia. E essa região é bastante complexa quando a gente fala de problemas em relação ao mundo. Existem várias características do Oriente Médio que trazem à tona problemas que se refletem no planeta inteiro. Vamos ver algumas? Vamos começar falando sobre aspectos naturais. O que o Oriente Médio tem sobre o clima, vegetação, relevo, que pode nos interessar? Dá uma olhadinha. O primeiro é a respeito dos climas. O que você lembra quando você pensa em Oriente Médio? Você vê aquela área desértica, com areia, camelos. Bom, essa região, ela é bastante seca e tem uma grande explicação para isso. O Oriente Médio, gente, está localizado numa área anticiclonal. Bastante complicado, bastante confuso. A gente vai falar sobre o Oriente Médio e os seus conflitos. Bom, você sabe aonde fica o Oriente Médio? Em que continente ele se localiza? Vamos dar uma olhadinha na enquete? Vocês sabem que continente está localizado o Oriente Médio? Ásia. Na Ásia? Certeza? Uhum. Absoluta? Absoluto. No Afeganistão? Não? Oriente Médio, não sei te dizer. Esqueceu. Esqueci. E eu sou a fugitiva da escola. Continente? Ali entre a Ásia e a África. Entre uma coisa e outra, África ou Ásia? Acho que é Ásia, então. Valeu, obrigada. Nada. E aí, pessoal, acertaram? Bom, olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Duarte Vieira e na aula de hoje a gente vai trabalhar um tema muito importante para a humanidade. A gente vai falar sobre um pedacinho do planeta que no Oriente Médio, é a de planaltos. Bom, o Oriente Médio é marcado por grandes planaltos, principalmente na Península Arábica,
Eu estou falando de, por exemplo, Arábia Saudita, eu estou falando, por exemplo, de Jordânia, eu estou falando, por exemplo, de Emirados Árabes. Bom, além de planaltos, tem uma região lá no Oriente Médio que é composta por planície. Eu acho que você tem que saber qual é, hein? É importante. Ó, essa região é a planície da Mesopotâmia. A planície da Mesopotâmia, ela fica basicamente no Iraque. É a única grande planície da região. É claro que existem outras menores, mas a grande planície da região é a da Mesopotâmia. E ela é banhada, ela é cortada por dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Bom, já deu para perceber